Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite àqueles que nos acompanham também pelo Facebook. Mais uma quarta-feira, estamos aqui reunidos para a exposição doutrinária da noite. Recebemos a nossa irmã Marileide, trabalhadora da casa. Seja bem-vinda, Marileide. Então vamos iniciar elevando os nossos pensamentos, como forma de nos harmonizarmos. Vamos fazer em pensamento a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair nas tentações, e livra-nos do mal. Então, mais uma vez, passando a informação, a Marileide é nossa trabalhadora da casa, né? Então vamos vibrar, para que ela consiga passar o que preparou com tanto carinho para nós. Marileide. Obrigada. Boa noite a todos. Que a luz de Jesus nos envolva, todos nós, e que nós possamos, nessa noite, recolher algo, cada um, que servir para si, observar dentro de si qual é o seu sentimento relacionado ao assunto que vamos tratar hoje, que é a culpa. Quando nós falamos em culpa, muito frequentemente nós pensamos que a culpa é importante, que é um dom espiritual a pessoa sentir que ela é culpada de algo, que ela está admitindo um erro. A benfeitora Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo de Franco, trabalha muito as questões da psicologia espiritual. Ela nos diz que a culpa é um sentimento infantil, é um sentimento do ego. Por que ela orienta e ela fala a respeito da culpa? Porque quando nós nos sentimos culpados de algo, nós estamos na nossa criança. A criança em casa, ela se sente culpada das coisas. Muito frequentemente ela sente que ela é responsável pelos acontecimentos no seu próprio lar. Se a mãe está triste, se o pai e a mãe têm uma discussão, se acontece algo de ruim na família, a criança se sente que ela é culpada de alguma forma por aquilo. Ela não entende como isso acontece, mas ela sente isso como uma culpa. Então, quando nós crescemos, continuamos ainda com essa criança dentro de nós, que não tem a devida dimensão do nosso tamanho, e nos damos importância demais. Então, achamos que se algo aconteceu é porque a culpa é nossa. Se algo foi ruim, nós somos culpados. Então, também nos sentimos o nosso ego ferido porque não admitimos o nosso próprio erro. Então, sentimos como culpa, como que eu fui fazer isso? Quem nunca se perguntou isso diante de algo que achou que deveria ter feito diferente, que foi errado, e que disse, como que eu fui fazer uma coisa dessa? Eu não me perdoo por ter feito isso. Então, também a Joana de Ângeles diz que é uma raiva contra si mesmo. E quando nós emitimos esse tipo de sentimento a nosso próprio respeito, sentindo raiva por termos feito algo que nós não deveríamos ter feito, ou porque não admitimos que aquilo que nós fizemos é ruim, então nós estamos nos colocando num patamar muito alto. Como que eu, com essa minha grandeza, fui fazer algo tão ruim? Então a culpa também nos coloca diante desse sentimento de grandeza que nós achamos que temos. E nós não queremos nos sentir pequenos. Então, muito frequentemente, quando alguém comete um erro, vamos dizer que eu cometo um erro, e eu digo assim, nossa, eu não deveria ter feito isso. Meu Deus, como que eu fui fazer uma coisa tão errada? Como que eu fui fazer? Então, como eu não quero admitir que eu sou tão errada, porque se eu sou tão errada, eu não sou tão grande quanto eu pensei que eu fosse, eu vou procurar pessoas para culpar por aquilo que eu fiz.
Então, assim, eu posso permanecer ainda na minha grandeza. Então, eu vou dizer, a culpa é do Rogério, foi ele que me induziu. Foi ele que falou tal coisa para mim. Foi a Zoe que disse que era para eu fazer dessa forma. Foi um espírito obsessor que ficou colocando ideias na minha cabeça. Foi porque os meus pais me criaram dessa forma. Foi porque o governo, foi porque o coronavírus, foi... Nós vamos encontrar alguém para colocar essa culpa, para continuarmos grandes e dizendo, olha, eu não faço errado, não, é porque aquela pessoa ali me induziu a fazer. Quem é que nunca viu ou conheceu alguém ou uma situação assim, ou quem aqui que nunca fez isso? De procurar alguém para colocar a culpa. Quando eu coloco a culpa em alguém, então eu continuo sendo uma vítima. Então, se o Rogério me induziu a fazer algo que eu não deveria ter feito, mas o Rogério me induziu, eu sou o quê? Uma vítima. E se eu sou uma vítima, eu sou digna de dó, de amor, de cuidado, de proteção, coitada de mim. Eu saio da culpa, coloco a culpa para ele, a culpa é dele, olha como eu sou boa, eu sofro porque ele me fez isso, e eu continuo sendo boa e grande. E ele, o errado e pequeno. Então, muitas vezes nós inventamos coisas até para justificar. Nós criamos, não é que eu penso, eu vou inventar alguma coisa para responsabilizar o Rogério, para que ele fique culpado. Não é assim. É o nosso inconsciente que vai buscando e vai criando aquilo e vai acreditando naquilo como uma verdade. Então, aqui na minha cabeça, eu conto uma história para justificar para mim mesma que eu sou uma vítima. Então, eu modifico toda a história que aconteceu, eu lembro de coisas que não foram bem assim, mas que na minha visão agora eu digo que sim, e eu digo, foi assim que aconteceu. E se eu for conversar com o Rogério, ele vai dizer, olha, mas não foi bem assim. Não, mas eu vou achar argumentos para continuar para mim mesma como uma vítima. Quando eu sou uma vítima, eu saio da responsabilidade de fazer algo. Eu não preciso fazer nada. Eu cometi algo que foi errado, mas eu sou uma vítima das circunstâncias, das pessoas, da vida, e eu não preciso fazer nada, a não ser me lamentar. Reclamar. Foram os meus pais. Foi um espírito obsessor. Foi alguma coisa, a minha saúde, a minha cabeça. Quando eu encontro alguém para colocar essa culpa, então eu continuo como vítima e eu não preciso fazer nada. Por isso, muitas vezes, é difícil sair do vitimismo. É difícil dizer assim, não, eu tenho a minha responsabilidade. O Rogério tem a dele, mas eu tenho a minha responsabilidade. Porque isso me dá, então, agora, uma oportunidade de fazer algo a respeito daquilo que aconteceu. Então, a culpa, ela nos traz esse sentimento que é ruim, que abre uma porta que passa um caminhão de lado para a espiritualidade inferior me trazer uma obsessão. Porque eu começo a pensar na culpa, nossa, eu não devia ter feito isso. Aí vem um espírito aqui do lado e começa a dizer, é mesmo, não devia ter feito, né? Já se viu. Mas eu não identifico o que é um espírito obsessor. O que é obsessão? É uma compulsão. Então, o espírito obsessor é um espírito que vem como uma compulsão, uma repetição para mim. E vem aquele pensamento obsessivo que pode ser meu, mas que pode ser também de algum irmão desencarnado, que pega a minha culpa, que eu já estou sentindo, e que então alimenta isso. É mesmo, como que pode ter feito uma coisa dessa? Então, por mais que eu tente me desvincular desse pensamento, esse pensamento retorna para mim.
E muito frequentemente eu entro em processos de depressão pela culpa gerada, por responsabilidades que eu assumo. Às vezes, quando não culpo o Rogério, talvez eu me culpe a mim mesma por tudo. E isso também é um sinal de que eu me acho muito grande demais. Um egoísmo gigante. Quando eu digo tudo é culpa minha, é verdade, por favor, vocês me perdoem, tá? Eu fiz tal coisa e, por favor, vocês me perdoem porque é tudo culpa minha. Também isso é me achar muito grande. Porque quando é tudo culpa minha, eu estou dizendo, vamos imaginar, vou pegar o Rogério para Cristo aqui, né? Vamos imaginar que eu fiz algo muito ruim e o Rogério morreu. E eu digo, a culpa é minha. Eu que fiz tal coisa e ele morreu. Ah, eu estava no carro e houve um acidente de trânsito e ele morreu. Ele estava comigo no carro, ou ele estava no outro carro, ou eu atropelei e ele morreu, a culpa é minha. Isso também é se achar muito grande. Porque eu estou dizendo que Deus não estava nos planos do Rogério morrer. Mas eu provoquei isso, então eu tenho um poder acima do poder divino. Mesmo que Deus dissesse, não, o Rogério vai viver mais 30 anos, a Marileide foi lá e fez algo que tirou a vida dele. Então a Marileide tem mais força do que o Deus. Ela determinou quando o Rogério deve morrer. Eu determinei que o fulano, agora no tempo de Covid, né? Ah, eu não tomei os devidos cuidados, eu cheguei em casa e alguém pegou de mim e morreu. Então eu sou culpada. Também é achar que eu sou grande demais. Eu decidi a morte daquela pessoa. Então precisamos separar o que é culpa do que é o senso de responsabilidade. De dizer, eu sou responsável por algo. Mas ele tem a responsabilidade dele. Então eu fico com a minha parte da responsabilidade. À medida em que eu tomo consciência desse erro que eu não deveria ter cometido, mas sem o qual eu não saberia que era errado, porque nós só passamos a entender que é errado depois que nós fazemos e dizemos, nossa, eu não devia ter feito isso, né? Então, nós aprendemos também, e principalmente por causa dos nossos erros, aquilo que nós fazemos e que nos causou uma dor. E a gente cresce com essa dor. Quando a gente cresce com isso é bom. Então, quanto mais cedo a gente errar, melhor. A gente tem mais tempo agora para acertar. Então, errar é bom. Quando eu erro e eu vou lá e digo assim, eu fiz aquilo ali, era errado. E agora, através disso, eu aprendi algo. Eu aprendi como faz o certo. Eu estou fazendo um bolo, uma receita, eu resolvi fazer diferente da receita que estava lá, eu mexi nos ingredientes e não deu certo. Então agora eu já sei que dessa forma não dá certo. Que bom que eu errei agora, então agora eu já posso fazer a receita certa depois, baseada nesse meu erro. Então, quando eu assumo a responsabilidade, eu não fico remoendo, que é o remorso, né? Fico remoendo aquilo já aconteceu faz um século. E eu ainda estou remoendo aquele acontecimento. Eu atendi uma certa ocasião um homem que ele tinha gravado nele uma culpa de quando ele era criança, ele tinha cerca de 7 anos. O pai dele chegou em casa do trabalho, muito cansado, e ele pediu, o pai colocou os pés dentro de uma bacia com água para lavar os pés, e pediu que o filho pegasse no fogão uma água quente que estava ali numa chaleira e colocasse dentro dessa bacia, porque a água já tinha esfriado. E o filho, quando foi colocar, ele sem querer derramou nas pernas do pai, queimou. E o pai deve ter reclamado, né? Nossa, me queimou, e ele sentiu aquela culpa. Hoje, adulto, ele ainda chorava de culpa por esse episódio da infância, onde ele machucou o pai. E ele carregava uma culpa relacionada a várias outras coisas. Como que uma criança
carrega uma culpa dessa, em primeiro lugar, que o pai pediu para ele pegar algo que era muito maior do que ele podia fazer. Que era perigoso, ele podia ter derramado nele mesmo. E não foi uma coisa que ele pensou, eu vou derramar no meu pai e fazer isso, premeditadamente. Então, muito frequentemente, nós fazemos coisas querendo ajudar alguém. E às vezes não dá certo. E essa pessoa vai nos culpar, talvez. Ou nós vamos nos culpar. Então, quando nós trazemos a culpa para dentro de nós e olhamos, nossa, eu fiz isso, mas nós somos adultos emocionalmente, então nós podemos olhar com esse olhar desse homem e dizer, tudo bem, eu era criança. Meu pai se queimou, eu sinto muito, mas eu deixo com ele essa responsabilidade de ter pedido para que eu fizesse algo que era muito grande para mim. E eu fico com a minha parte, eu aprendi algo. E eu deixo isso para trás agora. Eu deixo isso lá. Então, muito frequentemente, estamos carregando culpas que estão no nosso inconsciente, que nós não lembramos mais do fato, conscientemente, mas que ainda agem em nós. E que nós percebemos que no dia a dia nós temos comportamentos que não temos ideia de que é ainda a nossa criança lá culpada por alguma coisa. Pergunto aqui para vocês, se vocês pararem agora um pouquinho, respirarem, sentirem, olhem para a criança que vocês foram. Do que a sua criança sente culpa? Façam esse exercício agora. Fechem os olhos de vocês um pouquinho. Quem está em casa também. Faça uma respiração. Retorne lá na sua infância. Inspire. Perceba que culpa você carrega desse período. Talvez você não tinha boas notas na escola. Talvez você não fazia da forma que os seus pais, você acha que eles esperavam que você fizesse. Talvez algo que você tenha se sentido causador de uma dor para alguém, ou simplesmente de não ser a criança que os seus pais esperavam de você. Talvez você é uma menina, seus pais esperavam um homem, ou o contrário. Ou os seus pais não estavam esperando que você chegasse. Uma gravidez indesejada. Ou seus pais discutiram por algum motivo. Você dava muitas despesas para eles. E você sentia culpa por não poder ajudar, fazer algo, não poder salvar os seus pais de alguma dor, de algum sofrimento. E veja que você ainda carrega culpas. E veja que esse sentimento ainda está presente em você hoje. E que talvez ele seja a base da sua insatisfação consigo mesmo. Talvez da sua vontade de não viver, de não estar na vida. A sua falta de força diante dos desafios que a vida te apresenta. Então agora respire e veja a criança que você era. Imagine essa criança na sua frente agora. Olhe nos olhos dessa criança. E com o seu entendimento de adulto, agora você pode dizer algo que possa aliviar essa criança dessa culpa.
dizer para essa criança: você não pode salvar os seus pais. Você é muito pequeno. E você talvez possa liberar essa criança dessa responsabilidade, dessa culpa. E dizer para essa criança: agora eu cresci. Eu sou adulto agora. E eu posso agora assumir a minha responsabilidade. E está tudo bem errar. E agora eu não preciso mais ter medo dos meus erros, nem vergonha, nem culpa. Sim, eu erro também. Eu sou falível. A minha humanidade me permite errar e acertar. Respire e sinta que efeito isso tem em você. E se você agora pode crescer como adulto, com seu tamanho real, não crescer de uma forma divina, mas estar no seu eu, no seu tamanho. Não importa o erro que você cometeu, importa o que você aprendeu através dele. Importa o que você cresce através desse engano, desse erro. E que você agora sorria para você mesmo. Todos estão de máscara aqui, não dá para ver, mas eu espero que vocês estejam sorrindo agora, por trás da máscara, e que vocês em casa sorriam para vocês mesmos. E se tem alguém que vocês talvez estejam colocando responsabilidade, culpa, para fugir da sua responsabilidade, imagine essa pessoa agora diante dos seus olhos. Olhe nos olhos dessa pessoa e apenas sorria. Sorria de verdade para ela. E diga sim, eu erro também. Sim. E você pode agora olhar os seus pais na sua frente, seu pai e a sua mãe, que talvez você cobre coisas demais deles também. Coloque culpas nos seus pais. Talvez agora você possa olhar para eles e dizer sim. Sim, vocês também são humanos. Vocês também podem errar e aprender e crescer através disso. Olhe nos olhos deles, na humanidade deles. Talvez aquelas coisas que você guarda lá da sua infância, as culpas que você ainda imputa a eles, possam agora ser dissolvidas por você, adulto, quando você olha nos olhos deles. E você diz sim. Sim, pai. Sim, mãe. Eu exigi bastante de vocês. E de mim também.
E agora eu posso deixar com vocês a responsabilidade de tudo que aconteceu lá no passado, que seja de responsabilidade de vocês. E eu fico com a minha parte. E assim nós crescemos. Através de tudo isso que aconteceu, nós crescemos. Veja os seus pais, que grandes que eles são. Você é criança ali. Deixe com eles agora essa responsabilidade. E fique com aquilo que é seu. Respire. E se tem alguma outra pessoa que não seja os seus pais, que você sente culpa ou que você culpa por algo, veja essa pessoa na sua frente e diga: eu sinto muito. Eu sinto muito. E eu deixo você com a sua responsabilidade. E eu fico com a minha agora. E agora eu posso fazer algo de bom com tudo isso. Muito obrigada. Respirem e sintam que efeito tem isso em você. Sim, agora você pode crescer. A culpa, quando transformada em responsabilidade, em aprendizado, então ela não causa os danos que causaria se não fosse assim. Então agora você vê acima de você algo muito maior do que você, que é Deus. Esse Deus poderoso e grande, causa primeira de todas as coisas, inteligência divina, amor infinito, que é Deus. E você sabe que Ele não permite que caia um fio de cabelo da sua cabeça e da de qualquer um, sem que isso seja necessário. Então você reconhece essa grandeza divina e deixa também com Deus. Todas as pessoas pelas quais você sente alguma culpa, e você diz sim para esse Deus grande que criou você. Nenhum de nós foi criado para sofrer. Não está no destino de nenhum de nós o sofrimento. O sofrimento que nós experienciamos e experimentamos é causado por nós mesmos, nessa vida ou em vidas anteriores. Se não encontramos explicação nesta vida, encontraremos na vida anterior. E muitas vezes a culpa vem também de uma vida anterior, onde nós fugimos de responsabilidades que não quisemos assumir pelo medo, escondemos crimes pelo medo da punição e carregamos conosco para a vida futura esse sentimento de culpa
relacionado a tudo e a todos. E porque nos sentimos culpados, não nos permitimos ser felizes. É como se o ser feliz não é um direito meu. Quando isso acontece é porque nós carregamos culpa. Não nos permitimos ser felizes porque devemos algo. Porque temos a consciência pesada por algo. Se não é desta vida, é da outra. Então agora é o momento em que nós podemos dizer sim, eu reconheço que eu errei, sim, mas agora eu sigo em diante. Eu sigo adiante para a vida. O passado não existe mais. Só existe na cabeça de cada um de nós. Assim como o futuro também não existe. É uma projeção. Então agora você se fixa no seu hoje. Busque hoje ser feliz. Você não foi criado para sofrer. Você foi criado para ser feliz. Essas são palavras de Joana de Angelis. Se alguém acredita que nós reencarnamos para sofrer, essa é uma crença errônea. Ninguém reencarna com um destino de sofrimento. De superação, sim. De experiências, de crescimento, de aprendizado. Jamais de dor e sofrimento. Por mais que a sua vida seja difícil, por mais que você precise lidar com destinos difíceis, talvez, na sua família, na sua vida, são consequências que não precisam ser vividas com culpa, com vergonha. Ai, que vergonha de ter feito tal coisa. Nossa, que vergonha porque eu fiz tal coisa. Isso é o ego. Mais uma vez, volto a dizer, é o ego. Eu me acho tão grande, tão importante que eu não me permito errar. E como eu não me permito errar, eu também não permito que os outros errem. Então eu condeno o erro do outro, eu julgo, porque eu faço tudo direito, como que ele pode fazer isso errado? Né? Então eu não admito que o outro erre, porque eu não erro. Porque eu me esforço o tempo inteiro para fazer as coisas certas, então eu não admito que o outro não faça. Isso é egóico. É mais fácil o outro entrar no céu do que eu. Esse que erra e diz sim, eu faço as coisas erradas. Do que aquele que diz eu nunca erro nada, faço tudo certo. O outro lá, sim. O orgulho. Então, que nós aprendamos a identificar em nós os nossos sentimentos. Joana de Ângeles vem falar da psicologia do espírito para nos conscientizarmos do nosso eu. O que eu estou sentindo agora? Que sentimento é esse? E veremos que, na maioria das vezes, esses sentimentos são infantis. Porque o adulto, ele olha para o seu sentimento e diz, sim, eu tenho esse sentimento. E como eu posso fazer para melhorar isso? Então, é a busca do autoconhecimento e depois, então, do automelhoramento, do aperfeiçoamento que um dia nós alcançaremos, quando formos seres crísticos. Não agora. Não nessa vida. E nenhuma das pessoas que vocês conhecem é capaz ainda de ser esse ser perfeito. Então, não espere dos outros algo grande demais. Nem de você mesmo. Faça o seu pequeno. E faça com alegria.
Faça por você. Verifique o seu coração quando você faz algo de bom para alguém, uma caridade. Por que que você faz isso? E veremos que na maioria das vezes nós não fazemos pela pessoa que estamos ajudando. Nós fazemos por nós mesmos, para sermos amados por aquela pessoa. Para aquela pessoa nos elogiar e dizer, nossa, como tu fez isso, muito obrigada. Para nós nos sentirmos grandes e importantes porque fizemos algo para alguém. Para sermos elogiados por alguém, nem que seja por nós mesmos. Veremos que na maioria das vezes, quando nós fazemos o bem para alguém, é com esse objetivo. Que nós enganamos a nós mesmos, dizendo, nossa, eu fui lá e fiz isso pela pessoa. Nós fazemos pelos nossos filhos, sem esperar nada em troca? Não. Por mais que nós façamos para os nossos filhos, nós esperamos algo em troca, não esperamos? Ah, que ele nos respeite, que ele tire boas notas, que ele colabore com alguma coisa, que ele faça a vida dele da forma como nós esperamos que ele faça, que ele nos ame. Ah, se meu filho me amar, pronto, eu não preciso de mais nada. Ou seja, estou esperando algo em troca. Então, não existe ainda para nós isso de eu faço sem esperar nada. Eu espero, sim. Estou aqui fazendo essa palestra para vocês gostarem também um pouco de mim. Vocês dizem, nossa, a Marilite falou umas coisas bem legais lá, né? Olha só. Nós esperamos a aprovação das pessoas. Se eu pensasse que eu venho aqui fazer a palestra e todos vocês iam estar me reprovando, as pessoas que estão acompanhando aqui pela internet, pelo Facebook, iam estar reprovando, dizendo, nossa, que horror isso que ela está falando, eu não viria. Não é assim? A gente faz porque a gente espera a aprovação dos outros, de alguém. Porque se nós fazemos e ninguém nos aprova, nós dizemos, não adianta nada, eu fui lá ajudar aquela pessoa, nem me agradeceu direito, é mal agradecido. Não é assim? Então nós nos achamos grandes demais. E eu encerro essa fala citando uma frase que o meu mentor espiritual me disse numa oportunidade, o pessoal aqui da casa já conhece essa frase, eu acho que eu repito ela há muito tempo. Meu espírito guardião me viu numa situação bastante difícil e eu chorava e pedia auxílio e ele não dizia nada e eu pedia que ele me orientasse, que ele me dissesse o que fazer, se eu devia fazer, se eu não devia fazer, ele não dizia nada, ninguém dizia nada e eu não sabia o que fazer. Ah, mas e a família, mas e o centro espírita, mas e não sei quem, eu me colocava responsável por uma série de coisas, né, dependendo daquela decisão que eu tomasse. Então, Abdias me disse, não se dê tanta importância assim. Não se dê tanta importância assim. Você não é tão importante. As pessoas não vão mudar a vida delas por sua causa. Ah, se eu morrer, como que os meus filhos vão ficar? Eles vão continuar vivendo. Ah, se eu morrer, como os meus pais vão ficar sem mim? Eles vão ficar como eles têm que ficar. Ah, se eu for embora para outro país, como que os meus pais, os meus filhos, eles vão dar conta. Não se dê tanta importância assim. Há um Deus acima de nós, que não permite ninguém sofra algo que não precisa. Se os seus filhos não tiverem que sofrer, que passar por aquilo, eles não passarão. Mas você fica com a sua responsabilidade dos seus atos. A reparação daquilo que você faz. Ah, eu vou matar o Rogério agora. E Deus está lá em cima, se Deus quiser, ele que desvie a bala, né? Porque existe um Deus assim. É uma responsabilidade minha que o mestre diz assim, que o escândalo é necessário, mas ai daquele que o provoca. Então, ele não vai morrer se não estiver na hora dele, mas ai de mim que fiz isso. Então, eu preciso ter a minha responsabilidade diante dos meus atos, mas compreender que existe algo maior.
que eu não sou a dona da verdade. Então, vocês podem discordar de tudo isso que eu vim dizer aqui também. E fazer as suas próprias reflexões a respeito da culpa, da responsabilidade, do amor. E não se deem tanta importância. A frase serve para todos nós. Fiz até um cartaz lá na minha casa e coloquei lá. Vou dizer para vocês que a minha saúde física melhorou horrores depois disso. Tinha uma dor aqui assim que me fazia sofrer, carregava o mundo nas costas. Porque eu queria ser importante para alguém. Para quem você quer ser importante? Que seja para você mesmo. Só para você. Então você nunca vai ter que cobrar nada de ninguém. Jogar na cara de ninguém. Fiz isso por você. E foi isso, então. Uma boa noite a todos. Muito obrigada pela atenção, pessoal que está aqui, os que estão em casa também. Que Jesus nos abençoe a todos nós. Muito obrigada, Rogério, pelo convite. Muito obrigada. Gratidão, Marileide. Eu não vou nem comentar, vou deixar para cada um refletir, tá? Mas, com certeza, todos, né, foram tocados e com certeza vão refletir muito a mensagem da noite. Então, gratidão. Então, ainda envolvidos por essa atmosfera benéfica, e como forma de agradecimento, façamos a oração que o Mestre nos ensinou, acompanhando em pensamento: Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, e não nos deixe cair nas tentações, e livra-nos do mal. Que assim seja. Agradecemos mais uma vez a Marileide. Para os nossos irmãos que estão em casa, então, uma abençoada noite. Esperamos nos ver novamente na próxima quarta-feira. Uma boa noite.